O tema do estudo é Evolução Urbana da Metrópole e sua relação com o transporte público-privado. Serão abordados diversos temas, mas, sobretudo, devemos compreender os fatores de crescimento e as necessidades morfológicas do tecido atual do território da região metropolitana de São Paulo. Para este estudo, utilizaremos certas óticas. Entre essas lentes, iremos abordar a questão da contextualização para o cenário atual da região metropolitana de São Paulo, a evolução do transporte público-privado, o adensamento populacional por meio da mobilidade e a infraestrutura básica dos transportes. Meu nome é Raquel Rounik, eu sou urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e uma apaixonada pelas cidades. E as cidades do mundo, e particularmente a cidade de São Paulo, aonde eu nasci e sobre a qual eu desenvolvi a maior parte das minhas reflexões ao longo da minha trajetória, elas são permanentemente meu objeto de reflexão, mas são também meu objeto de ação. Trata-se de uma luta incansável para conseguir fazer com que a cidade seja de todos. É uma ideia, digamos, muita gente fala humanista, né, de pensar a cidade, mas pensar a cidade para as pessoas. Durante o reinado de Dom Pedro II, criou-se uma necessidade de novas formas de escoamento das grandes produções de café, entre outros grãos e matérias-primas. Dadas as circunstâncias mercadológicas da época, iniciaram as operações para as ferrovias aqui no Brasil. A Estrada de Ferro Central do Brasil foi a primeira ferrovia inaugurada em 1854, com o objetivo de interligar Petrópolis ao Vale do Paraíba. Seu principal intuito era agilizar o escoamento das mercadorias que seriam exportadas nas regiões portuárias. Elas também eram de uma condição geral por uma produção necessária ao crescimento econômico do país. Por isso, atraíram uma grande quantidade de capital estrangeiro, principalmente dos ingleses. A primeira ferrovia paulista foi a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, também conhecida como o vulgo americanizado São Paulo Railway, inaugurada em 1867, e que contribuiu para diminuir em até 1/3 os custos logísticos da exportação do café. Em meados de 1860, já podemos observar o início da mancha da expansão urbana em São Paulo. Queremos dizer que, desde o início da evolução do transporte, temos uma grande questão entre mobilidade e habitação. Surge no final do século XIX outras ferrovias que interligam o interior do estado à sua capital. São Paulo, então, se tornou uma espécie de convergência das ferrovias vinda do interior à sua capital. A produção e exportação do café favorece um grande crescimento econômico e populacional. Nessa mesma época, tivemos uma quantidade de imigrantes muito grande, em sua maior parte italianos, dos quais se fixaram na capital e as primeiras indústrias deram-se início. A partir da ampliação da área urbana, foi necessário mais serviço de infraestrutura, como energia, saneamento básico e transportes. Antes da Light, em meados de 1870, já existia um transporte coletivo, porém com tração animal. A Light, em 1900, começou então a implantar a rede de bondes elétricos. A Light possuía uma cláusula no contrato com a prefeitura que determinou o monopólio para a exploração de transporte de carga e passageiro, além também da distribuição e exploração da energia elétrica. Em 1920, os bondes se tornaram então o principal meio de transporte na cidade. Porém, o número de passageiros que crescia a cada dia na capital não correspondia ao número de bondes oferecido. Entre 1924 e 25 ocorreu uma grande estiagem e escassez de energia, lembrando que as hidrelétricas eram a fonte da energia. E a Light teve que diminuir sua frota em 12%, ocasionando uma superlotação, surgindo e dando oportunidade às primeiras empresas de ônibus inseridas na malha urbana
e criou-se então uma espécie de ameaça contra o monopólio da Light. A empresa, em contrapartida, colocou em circulação os Camarões, que é uma espécie de ônibus sobre os trilhos. Eram basicamente bondes fechados. E também importaram 50 modernos luxuosos ônibus a gasolina, do tipo Yellow Coach. O serviço operou até 1932, quando a Revolução Militar e a falta de gasolina obrigaram a desativação. Em 1947, a Light encerra seu serviço em São Paulo, pois o serviço de transporte urbano foi assumido pela Companhia Municipal de Transporte Coletivo, a CMTC, que foi criada com a missão de organizar o sistema de transporte passageiro, já com dezenas de pequenas empresas. A frota da Light foi então transferida para essa companhia e nessa transação a Light adquire ações da CMTC, que foi criada em regime de economia mista, público-privado. 2 décadas depois a incorporação da CMTC no transporte urbano, foi encerrado o transporte via bonde. Logo em seguida foi criado o metrô, e grande parte dos projetos de linhas projetavam eixos que já possuíam linha de bondes. Com o passar dos anos, os projetos das linhas foram alterados, conforme a necessidade e o crescimento da cidade. Porém, a lógica de seguir as linhas dos bondes ainda foram seguidas. Sobrepondo as linhas dos bondes e as atuais do metrô, é possível ver uma semelhança no traçado, cerca de 50 km em sobrepondo os bondes. Segundo as palavras do antigo prefeito de São Paulo, Prestes Maia, a Light intensificou a segregação socioespacial na cidade de São Paulo, fazendo com que trilhas dos bondes criassem separações territoriais, necessitando assim de novos projetos urbanísticos e investimentos pesados no rodoviarismo paulistano. Em paralelo, a população não parou de crescer. Era uma época em que o Brasil estava crescendo economicamente e precisava de espaço para a expansão dos transportes coletivos, administrados pela CMTC, e também induzidos à necessidade de automóveis privados fabricados pelas grandes indústrias automobilísticas, pois o processo de industrialização do Brasil naquela época demandava uma maior integração territorial, o que incluía, sem dúvidas, uma rede de transporte articulada por todo o território nacional. Nós tivemos aqui em São Paulo, na Escola Politécnica, 2 embates ideológicos. Um do grande engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito, Francisco Saturnino de Brito, que projetou, por exemplo, os canais de Santos. Ele era presidente da Comissão de Melhoramento do Rio Tietê em 1920. E como presidente da Comissão de Melhoramento do Rio Tietê, ele propunha o seguinte, o resgate, que ainda dava tempo, da orla fluvial urbana, do primordial logradouro público da futura metrópole. Ele dizia o seguinte, que nós devíamos garantir a integridade do leito maior ou da várzea do Rio Tietê, que tinha uma largura média de 1 km a 500 metros. E, na verdade, para o Saturnino de Brito, toda a confluência de rio, aqui na metrópole de São Paulo, teria que ser formado um lago, como o Lago de Ibirapuera. Esse lago seria, na verdade, o coração, o núcleo aquático da formação de um cinturão de parque, né, com bosques e assim por diante. Então, essa era a visão sofisticadíssima do engenheiro Francisco Saturnino de Brito, que tinha como seu colega de trabalho, né, um antagônico também chamado Francisco Prestes Maia. O Prestes Maia fez o livro dele, o famoso livro, que é o embate ao parque do Saturnino de Brito. Ele fez uma proposta que era o plano de avenidas para a cidade de São Paulo. Francisco Prestes Maia, junto com o Ulloa Sintra, eram técnicos que falavam o que os empreendedores queriam ouvir, que era realmente justificar o tal desenvolvimento da cidade de São Paulo através de um plano de avenidas radial concêntrico. Moscou tem um sistema radial concêntrico, Lyon tem um sistema radial concêntrico, Viena também tem, a famosa Ringstrasse, Paris também tem. Só que o Prestes Maia, de modo maroto, sonegou a informação que antes de fazer o sistema radial concêntrico de avenidas, Viena já tinha o anel ferroviário. E antes do anel ferroviário, que é a mãe da ferrovia, a hidrovia, Viena já tinha o anel hidroviário o Novo Danúbio. Paris também tinha o anel hidroviário formado pelo Sena, Saint-Denis e Saint-Martin. Moscou também tinha o anel hidroviário
para depois fazer o anel ferroviário. Ele sonegou, como se estivesse queimando etapa. Eu vou queimar a etapa, eu não vou passar pela hidrovia nem para a ferrovia. Vou fazer uma única modalidade para o cara não ter alternativa, para realmente vender os carros. Senão eu vou dividir, né? Não vou vender carro, vou vender trem, vou vender barco, né? O carro em São Paulo, ele é carregado de uma carga simbólica que talvez não seja em outros lugares, porque houve, principalmente até os anos 20, até o fim da República Velha, uma confusão entre o automóvel e a identidade em São Paulo. Ele se transforma numa peça-chave de um discurso de modernização, mas não um discurso de modernização como a gente conhece, um discurso de modernização progressista, mas uma modernização conservadora, que propunha transformar a cidade de São Paulo naquilo que os homens do PRP chamavam da Chicago da América do Sul, ou seja, uma cidade tipicamente americana, tomada por arranha-céus, autopistas, automóveis espalhados por toda a cidade. O uso de transporte individual tem um impacto significativo no planejamento do sistema viário de São Paulo, afetando seu desenvolvimento e do seu plano urbano, além da qualidade de vida dos seus habitantes. Desde o início do século XIX, com a popularização do automóvel, São Paulo passou por um processo de transformação urbana, que acabou privilegiando o transporte individual acima do público e de qualquer outra forma que havia naquela época. Gradativamente, São Paulo substituiu a sua estruturação urbana de forma de caráter europeu por uma visão em que o seu sistema viário privilegia a mobilidade de transporte particular, transformando em um elemento fundamental para a coesão da cidade, com inspiração em cidades norte-americanas como Nova York, Los Angeles, Chicago. O responsável pelo lema 50 anos em 5, Juscelino assume a presidência em 31 de janeiro de 1956 e coloca em prática o Plano de Metas. Uma das principais obras foi a implantação da indústria automobilística através de incentivos fiscais. Apostou-se pela criação de fábricas que produzissem veículos genuinamente nacionais, como a Bemag. Igualmente, foram instaladas fábricas da Volkswagen, Mercedes-Benz, William Overland, General Motors e, em 1957, os automóveis da Volkswagen começaram a ser produzidos inteiramente no Brasil em massa. Após o mandato do ex-presidente JK, o Brasil teve seus anos sombrios, pois aconteceria o golpe militar. O governo militar fez uma escolha de investir maciçamente na industrialização, porém não houve um plano adequado urbanístico para aguentar a demanda populacional que a cidade de São Paulo vinha enfrentar. Inclusive no campo, muitas pessoas decidiram abandonar o sertão com o sonho de tentar uma vida melhor na cidade, incentivando um êxodo rural sem planejamento, jamais visto e nunca revertido. Apesar da ditadura militar, São Paulo continuava crescendo num ritmo desenfreado, de uma forma exponencial, onde seus municípios vizinhos se tornaram um braço da Grande São Paulo. A região metropolitana Grande São Paulo é o primeiro nome da região metropolitana de São Paulo e foi criada através de uma lei complementar federal, a 14 de 1973, e pela lei complementar estadual de 74. Após toda essa contextualização, nós podemos separar o século XX e XXI em pequenas etapas. De 1900 a 1940, nós tivemos um intensivo muito grande na metropolização das grandes capitais. Na década de 50, o que mandou foi o rodoviarismo, com grandes industrialização das principais cidades. Na década de 60 e 70, nós tivemos um aumento populacional gigantesco, jamais visto, onde também nós tivemos um aumento muito grande da industrialização e nas fabricações de mais rodovias e avenidas. No século XXI, 2002 a 2010, nós estamos colhendo fruto de todo esse século de planejamento de São Paulo. A população cresceu e a cidade teve que expandir de uma forma ágil e planejada. Se tirarmos o Rodoanel, que foi entregue em 2021, temos um intervalo de apenas 39 anos entre a primeira e a última grande via expressa principal na região metropolitana.
Em 1968, São Paulo já contava com uma imensa e movimentada cidade em desenvolvimento comercial e industrial, caracterizando a metrópole que mais crescia no mundo. A solução para essa gigante foi o metrô. Surge então o primeiro projeto de linha que interligava o norte a sul de São Paulo, com uma extensão de 17 km e 20 estações. As obras iniciaram em 1968 e a primeira viagem foi em 1974. Porém, não havia uma ligação no centro de São Paulo, onde foi necessária a demolição de um prédio de 30 andares para assim a inauguração da Estação Sé em 1978. A demanda por transporte coletivo crescia em ritmo acelerado. Avenidas como Celso Garcia, Rangel Pestana e Radial Leste se tornavam quase que impossibilitadas de prosseguir viagem, devido ao seu enorme trânsito. Em 1977, iniciaram as obras da Linha Vermelha, na zona leste de São Paulo. Em apenas 1988, foi concluída a Linha Vermelha. 3 anos depois, nós tivemos a inauguração da Linha Verde. Com a maior necessidade de integração com os municípios do entorno de São Paulo, a Companhia Paulista de Trens Metropolitano, a CPTM, foi criada em 28 de maio de 1992, por uma lei do Estado de São Paulo, o mais populoso e economicamente mais forte estado da Federação Brasileira. O surgimento da CPTM consolidou o que convencionou chamar de estadualização das ferrovias, que transportavam passageiros da região metropolitana de São Paulo, as quais haviam sido criadas a partir da segunda metade do século XIX, na época do Segundo Império e na Primeira República. Com alguns trilhos com idade superior a 1 século, coube à CPTM assumir os sistemas de trens da região metropolitana de São Paulo, operada até então pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, e também pela Ferrovia Paulista, FEPASA, que reuniam ferrovias que começavam a ser implantadas ainda na década de 1860. Com isso, herdou um sistema obsoleto, precisando de investimentos maciços. Em 1994, a CPTM efetivamente começou a operar as atuais linhas 7UB, 10 Turquesa, 11 Coral e 12 Safira, que pertencia à antiga CBTU. Em 1996, passou a controlar o serviço da FEPASA e as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda. Em seu primeiro ano, a operação da CPTM registrava 800 mil usuários. Atualmente, a companhia transporta na média de 3 milhões de usuários. Desde seu início, a CPTM teve como sua herança trilhos e trens sucateados, e ainda mais com as políticas públicas que não favoreciam o investimento da CPTM, e assim demorou longos anos para assim a criação de mais de 2.700 viagens por dia. De acordo com Kevin Lynch, que é um dos grandes autores de urbanismo, responsável por até uma das obras mais famosas e influentes, A Imagem da Cidade, nela ele destaca a maneira como percebemos a cidade e as suas partes constituintes. Baseado em extenso estudo em 3 cidades norte-americanas, no qual as pessoas eram questionadas sobre sua percepção da cidade, como estruturavam a imagem que tinha dela e como se localizavam. Mas o que são pontos nodais? São pontos estratégicos na cidade, onde o observador pode entrar e que são importantes para o foco onde se vai e para onde se vem. Variam em função da escala em que está analisando a imagem da cidade. Podem ser esquinas, praças, bairros ou até mesmo uma cidade inteira, caso a análise seja feita num nível regional ou metropolitano como o nosso. Estando ciente do que se classifica como ponto nodal, podemos então entender o processo de transformação que ocorreu com o avanço da modernidade e ampliação da área urbana, principalmente na grande metrópole paulista, que teve seu padrão de expansão em conjunto com uma entrega de sistema viário baseado na extensa rede de ônibus e na grande malha que se estende no percurso do metrô e trem. Os trens, sendo o primeiro método de deslocamento de pontos remotos, tinham um único objetivo, de conectar locais muito distantes um do outro. Com as novas modernidades e expansão urbana, chegamos na época dos bondes, dos ônibus,
metrô, trem e a integração de todos esses métodos logísticos. A política, como sempre, nós temos uma percepção que está sempre nos atrasando. Isso foi o caso do bilhete único paulista. A primeira menção ao bilhete único em São Paulo foi em 92, quando então o candidato Eduardo Suplicy do PT lançou a proposta como uma promessa de campanha. Suplicy não foi eleito, mas a ideia figurou no debate público nos anos seguintes. Em 95, o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal, mas vetado pelo então prefeito com o lema "Rouba mais faz", Paulo Maluf. Em apenas 2004, durante a gestão da Marta Suplicy, o sistema foi colocado em prática, quebrando aos poucos a questão da segregação socioespacial e socioeconômica que o Brasil, e especificamente a região metropolitana de São Paulo, havia enfrentando de uma forma massiva. A infraestrutura de transporte teve seu papel fundamental no crescimento urbano de São Paulo, determinando seu tecido urbano e seus eixos de expansão. O tema a seguir aborda o início do desenvolvimento urbano de São Paulo, com a implantação de ferrovias, bondes em meados do século XIX e XX, e a estruturação e intenso crescimento urbano da cidade, e com a ascensão de ônibus e automóveis, principalmente a partir das décadas de 50 e 60. Essa disputa entre modais é um dos fatores que colaborou para a atual crise de mobilidade na cidade, e é também um tema recorrente nas iniciativas de planejamento urbano e de transportes realizados a partir dos anos 2000, como os planos de Plano Integrado de Transporte Urbano de 2020 e 2025. O objetivo do planejamento estratégico de transportes públicos é desenvolver programas de implantação, expansão ou modernização do sistema de transporte metropolitano, que atendam adequadamente às necessidades da população quanto à sua mobilidade, desenvolvimento socioeconômico e qualidade de vida. O planejamento de transporte deve considerar não só a expansão da oferta, mas também a gestão da demanda. Isso é possível por mecanismo de uso solo e outras variáveis, presentes e futuras, de modo de atender à necessidade das viagens para a mobilidade das pessoas e movimentação de bens, em nível de serviço aceitáveis e também compatíveis com recursos financeiros existentes, considerando as políticas públicas para o setor das regiões e no país.